Jesus, justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, teu reino vem. Jesus, por nós sacrificado, glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória é eterna, pois a majestade e força deste Rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder, autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, a exata expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado, glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória é eterna, pois a majestade e força deste Rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder, autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o seu nome que é maravilhoso. Te agradecemos por esse tempo tão precioso que podemos passar na sua presença. Pai, te agradecemos por Jesus Cristo. É verdade, nós não éramos capazes de atender à sua justiça, mas o Senhor nos enviou Jesus Cristo, que é justiça de Deus para nós. E nós te louvamos por tudo. Quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que abençoe o meu irmão, a minha irmã. Abençoe a sua casa, livre-lhe do mal. E nesta hora, fale ao seu coração por meio da sua palavra. Nós te pedimos, nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. E este reino não findará,
sua glória eterna, pois a majestade e força deste Rei chegou a nós. Do seu reino, seu domínio, seu poder, a autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 49 e 50. Está escrito assim: Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Os discípulos de Jesus não tinham compreendido até aquele momento o propósito de Jesus, nem mesmo a mensagem dele. É verdade, nós sempre teremos dificuldade de entender a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo. Naquele tempo, a nação de Israel estava dividida em partidos. Você encontrava os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes. Havia muitos grupos espalhados, cada um com uma teologia um pouco diferente do outro. Por exemplo, os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam em tudo isso. Os zelotes queriam tomar o poder pela força, então os grupos eram bem distintos. É possível que João e os demais discípulos pensassem que Jesus estava a começar mais um grupo. Então haveria os fariseus, os zelotes, os saduceus, os herodianos, os cristãos, os cristianos, seguidores de Cristo, mas Jesus rapidamente percebeu isso e corrigiu ele. Jesus sempre faz isso. Jesus, quando percebe que há uma interpretação errada, quando percebe que os discípulos estão seguindo por um caminho errado, Jesus chama eles e os ensina e os corrige. Jesus, o mestre dos mestres, sempre faz isso. Não há nada melhor para você e para mim, meu irmão, minha irmã, do que ser corrigido por Deus. A Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Quando nós saímos do propósito de Deus por alguma razão, quando nós desviamos daquilo que Deus quer para nós e tem para nós, é uma coisa muito interessante que a gente sente dentro do nosso coração, no nosso espírito, o Espírito de Deus a falar. Ele nos reprova e a gente pensa assim: isso não está legal, não podia ter feito isso, eu não devia ter feito isso. É uma coisa tão interessante como o Senhor fala a nossa consciência e também fala ao nosso coração, nos corrigindo, nos ajudando. A Bíblia diz que o Senhor nos instruiria no caminho em que nós devemos andar. O Senhor diz para os discípulos: quando vocês estiverem no caminho, vocês ouvirão uma voz que dirá: este é o caminho, anda nele. Então não existe nada mais saudável, mais importante para mim e para você do que ser corrigido por Deus, porque Deus corrige a quem Ele ama. A Bíblia diz que o sábio ama a correção e que o tolo a despreza. Jesus corrigiu os discípulos e certamente eles ficaram satisfeitos com isso, porque receberam direção do próprio Mestre, direção que chega para mim e para você até hoje.
É claro, você certamente não tem dúvida que essa mentalidade, nós e eles, essa mentalidade que traz a divisão, que separa, ela é muito ruim. Essa mentalidade, nós e eles, ela é responsável por preconceitos, por violências e até mesmo por guerras. Muitas tragédias nasceram dessa divisão, dessa mentalidade que divide em vez de unir. A Bíblia diz que certa vez Jesus, acusado de expulsar demônios por Beelzebu, ele ensinou um princípio muito importante. Conforme está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 25, Jesus diz, corrigindo os fariseus, um fariseu que o acusa de expulsar demônios pelo maioral dos demônios, ele diz, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Olha, este é um princípio muito importante. O Senhor fala do reino, ele fala da cidade e ele fala da casa. São três estágios, três níveis muito importantes nos quais nós vivemos no país, na cidade e na nossa casa. E o Senhor diz que a divisão no país, a divisão na cidade, a divisão na casa traz ruína para aquela nação, cidade ou casa. Todo o reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Toda casa, toda cidade dividida contra si mesmo não subsistirá. Olha que coisa terrível. Quando nós olhamos o cenário, você olha o cenário nacional, é um cenário de divisão, de contenda, de confusão, até de violências. Quando você olha, às vezes, o cenário da cidade, ele está reproduzindo o cenário da nação. Quando você olha, às vezes, dentro da própria casa, quantas casas, quantas famílias estão divididas por causa de desentendimentos, por causa de posições diferentes. Eu penso de uma maneira, você pensa de outra maneira, eu não admito que você pense de maneira diferente de mim. Isso nasce desta oportunidade. O ladrão, vosso adversário, anda ao derredor procurando uma ocasião oportuna. Nessa oportunidade surge a confusão, violência, contenda, famílias são divididas, casas são divididas, porque o princípio é todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. É verdade que todo general conhece uma estratégia que é para eles básica: dividir para conquistar. Dito de outra maneira, dividir é conquistar. Se nós pensarmos que nós estamos no meio de uma guerra, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele diz, a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, é contra principados, potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestes. A Bíblia nos faz saber que nós estamos no meio de um grande conflito, de uma grande guerra. E nesta guerra há um personagem importante que é o diabo, nosso adversário, Satanás. Ele tem experiência de guerra, ele tem experiência de combate, então ele age. Uma das maneiras, ele age de diversas maneiras, mas uma das maneiras básicas que ele vai agir é divisão. Então ele divide a igreja, é católico, protestante, metodista, batista, reformado, pentecostal. Então as pessoas começam a, em vez de se unirem em Cristo, elas começam a se dividir. Os discípulos falaram para Jesus, ele não segue conosco, por isso nós o proibimos. Ele é diferente de nós, ele não anda conosco, ele não veste a mesma roupa que nós vestimos, ele não pensa da mesma maneira que nós pensamos, logo nós proibimos ele de falar em seu nome. Normalmente, meu irmão, minha irmã, nós temos muita dificuldade de aceitar
e conviver com aquele que é diferente de nós. E isso em todo lugar, em todo ambiente, em todo nível, na escola, no trabalho, na igreja. Nós temos, infelizmente, muita dificuldade de conviver com uma pessoa que é diferente de nós. Então, isso pode ser na igreja um problema sério. Ele é tradicional, eu sou renovado. Ele é metodista, eu sou assembleiano. Ele não acredita nos dons, eu sou pentecostal. A divisão não tem fim e as pessoas, em vez de se somarem para cumprir o propósito de Deus, elas se dividem e todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Imagine, o Senhor Jesus nos ensinou a orar pela vinda do reino. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E em vez de nós trabalharmos pela unidade do reino, pela prosperidade do reino, pela manifestação do reino de Deus, em vez de nós, pela direção do Espírito Santo, andarmos e trabalharmos para a manifestação do reino, para a promoção de uma cultura do reino de Deus na terra, promover a paz de Deus na terra, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 9, bem-aventurado é aquele que promove a paz. Então, em vez de trabalhar para a promoção do reino de Deus, para materialização do reino de Deus na terra, nós dividimos o reino. E todo o reino dividido fica deserto, toda cidade ou casa dividida não subsiste. Eu me lembro, certa vez, eu estava comandando o 36º Batalhão. E a partir de um determinado momento na minha vida, eu entendi, dirigido pelo Espírito Santo, que eu deveria, no território que eu comandava, mobilizar a igreja local para me ajudar, orando contra principados, potestades, forças espirituais do mal. Porque, embora nós tenhamos viatura, armas, escudo, isso não tem eficácia contra aquele que vem para roubar, matar e destruir. Quem tem eficácia contra aquele que vem, quem tem autoridade e eficácia para agir contra aquele que vem, não que veio, que vem para roubar, matar e destruir, é a igreja. Então, muitas vezes, nós que somos da polícia ficamos trabalhando nos efeitos, mas há na cidade, há na nação, um ator, uma pessoa, um grupo que recebeu de Deus autoridade, capacidade, autoridade, competência para agir na terra para a promoção do reino, para barrar as trevas, para, como costumam dizer, saquear o inferno, para libertar os cativos. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu. E certa vez eu estava aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, numa cidade chamada Lagoa Santa, reunido com os pastores da cidade. E eu, como comandante de polícia ostensiva naquela região, com autoridade de polícia ostensiva, com homens ao meu comando, viatura, fuzis, revólveres, pistolas, escudo, não é? Então todo esse aparato de segurança pública a meu comando, mas eu estava ali junto com daqueles pastores, dizendo para eles, lembrando para eles que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, que eu precisava da ajuda deles. E eu falava de um princípio importante, que é o princípio que Jesus está tratando aqui no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 25, né? Todo o reino dividido, toda cidade dividida, toda casa dividida não subsistirá. Então eu estava falando com eles assim, nós precisamos entrar em unidade para nós travarmos essa batalha se nós quisermos ter paz na cidade que nós vivemos. E aí um pastor levantou a mão, ele era pastor da igreja metodista, e ele falou assim, eu quero contar para vocês, é um pastor muito respeitado na cidade, e ele falou assim, eu quero contar para vocês uma vivência de John Wesley. Eles contam que John Wesley, em uma determinada situação,
estava orando e teve uma visão. Nessa visão, John Wesley foi até a porta do inferno e foi recebido ali na porta do inferno por um demônio. E John Wesley então viu lá as pessoas sofrendo, né? A porta foi aberta e ele viu as pessoas sofrendo e ele falou assim: quem está aí dentro? Ele perguntou para o demônio: quem está aí dentro? Ele falou assim: aí dentro tem, e foi falando as denominações, aí dentro tem luterano? Tem. Aí dentro tem calvinista? Tem. Aí dentro tem, ele foi falando as denominações, que eu não sei quais, né? Mas aí dentro tem batista? O demônio falou assim: tem. Aí dentro tem metodista? Tem. Aí dentro tem assembleiano? Tem. Aí ele foi ficando assustado. Aí dentro tem católico? Tem. Todas as denominações, tradições cristãs que ele perguntava para o demônio fala: tem, aqui dentro tem esse povo todo aqui dentro do inferno. E ele ficou muito assustado com aquilo e ele foi levado para o céu e ele foi recebido na porta do céu por um anjo. Isso o pastor contando. E na hora que ele foi recebido por um anjo, ele viu as pessoas lá dentro, passeando em paz, lá, desfrutando, né, do céu. E ele perguntou assim para o anjo, assim: quem está aí dentro? Ele falou assim: aí dentro tem batista? O anjo falou assim: não. Tem assembleiano? Não. Tem católico aí dentro, o anjo? Não. E ele ia falando as denominações: aí dentro tem luterano? Não. Tem ortodoxo? Não, nada. E ele, desesperado, perguntou para o anjo assim: mas quem está aí? O anjo respondeu: a igreja. Quem está aqui é a igreja. Esse é um princípio muito precioso, né? Nós temos muita dificuldade de nos reunir com os nossos irmãos, né? E a gente faz distinção: mestre, nós proibimos ele de pregar, de expulsar demônios em seu nome. Porque ele não anda conosco, entende? Tem determinadas tradições que às vezes eu vejo discussões na internet que entristecem muito meu coração. Aí tem um irmão lá, doutor, especialista, alta, né, autoridade de nível mais elevado, aclamado como voz profética na nação. Aí eu paro para escutar o que ele está falando. Ele está falando mal dos adventistas, ele está falando mal dos pentecostais. Aí ele é calvinista, teólogo reformado, ele está falando mal dos teólogos pentecostais, da igreja pentecostal, sabe? Aí você pega o evangelho aqui e fala assim: vamos ver aqui onde que Jesus ensinou os discípulos. Mestre, mandamos ele calar a boca, porque ele não segue conosco. Jesus disse para ele: não faça isso, não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós outros. Não façam isso. Quem não é contra nós é por nós. É impressionante como nós temos essa dificuldade. E quando nós operamos assim, quando eu que sou um pastor renovado, pentecostal, sabe, eu me dou rótulos, eu gosto de rótulos, eu gosto de títulos, né? Eu sou pastor, cardeal, bispo, presbítero, apóstolo, aí eu gosto disso, aí eu gosto daquelas roupas, não é? Entende? Eu gosto da forma, eu gosto da liturgia, eu gosto da aparência. Então, eu sou um pastor calvinista reformado e olho para os meus irmãos adventistas e falo: isso é seita, não são meus irmãos. Certa vez, eu estava numa cidade de Vespasiano, reunido com os pastores, fazendo a mesma coisa. E os pastores reunidos lá, e no nosso meio tinha um pastor muito distinto. E quando todo mundo falou, ele pediu a palavra. E ele falou assim: meus irmãos, por que vocês não me tratam como irmão? Eu sou um pastor adventista. E ele foi declarando, né, o credo dele, que ele crê em Jesus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, mas que ele sentia nos irmãos, na igreja naquela cidade, uma rejeição a ele, ao ministério dele. E ele foi falando aquilo ali com tanta humildade, e eu fiquei muito tocado, né, com a postura dele, com a atitude dele. Nós somos assim, né? Nós facilitamos muito a tarefa para o nosso adversário, o diabo, porque nós mesmos nos dividimos, nós mesmos criamos confusão.
A unidade é um princípio poderoso, a unidade é um princípio precioso. E a Bíblia diz aqui no Salmo 133, a Bíblia diz assim: como é bom, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Senhor Jesus queria... o apóstolo Paulo faz muito isso também no começo da igreja. Existe o nosso adversário, Satanás, né? Ele começa a inflamar os egos, né, dos discípulos, e eles estão assim: não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas, eu gosto de Pedro. Um falando assim: eu gosto de Pedro, eu gosto de Apolo, não, eu gosto de Paulo. E Paulo então corrige eles severamente: parem de fazer isso, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, parem de fazer isso. Por acaso Cristo está dividido? Paulo morreu por vocês? Então ele chama a atenção severamente da primeira geração de discípulos. A correção de Paulo e o ensino de Jesus chegam até nós, mas nós somos duros de coração. Nós temos muita dificuldade para ouvir, para receber, para ser corrigido. O sábio, quando ele é corrigido, ele acolhe a correção. O tolo rejeita, né? Não, eu sou batista da Lagoinha, eu sou central, eu sou assembleano. A minha mãe, na simplicidade dela, ela falava assim comigo: meu filho, igreja é Assembleia de Deus, o resto não é igreja. Não, eu não, mãe, não é assim não, mãe. E tentava explicar para ela, mas ela é uma pessoa muito humilde. Hoje ela está doente, acamada, mas é uma pessoa muito humilde. E eu falava só com ela assim: não, mãe, não é assim não. A igreja do Senhor é muito maior. A igreja Assembleia de Deus é uma bênção, mas a igreja do Senhor é muito maior do que a igreja Assembleia de Deus, né? Deus tem aí as suas colunas firmadas, espalhadas em toda a terra, né? Deus tem a igreja dele na Coreia, Deus tem na Coreia do Norte, Deus tem a igreja dele na China, Deus tem a igreja dele espalhada em todo lugar, Deus tem a igreja dele lá dentro dos países islâmicos. Olha, pensa bem, Deus está despertando aquele povo lá, as pessoas estão tendo experiências maravilhosas por meio de sonhos, e estão se convertendo, às vezes sem que ninguém pregue. Então Deus tem a igreja dele. Deus levanta o profeta e fala assim: o que você está vendo aí, profeta? Uma pessoa, profeta Ezequiel. O que você está vendo aí, profeta? Eu vejo um vale de ossos secos. Porventura pode reviver esses ossos, profeta Ezequiel? Ele responde: Senhor, tu sabes. Então profetiza sobre esse vale de ossos secos, porque nesse vale de ossos secos eu vou levantar um grande exército. Olha, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu oro sempre para que o Senhor faça isso, para que Ele levante um grande exército, o exército do Deus vivo, não no Brasil, na terra, e o exército de Deus marche sobre a terra, pregando o evangelho, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Nesta última hora, filhinhos, esta já é a última hora, disse João, que nesta última hora o Senhor levante o povo dele e nos dê um só coração, um só caminho, e por meio do Espírito Santo que o Senhor nos conduza para que nós possamos viver no propósito dele, fazer o que o Senhor deseja que nós façamos. Senhor, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e proibimos ele, porque ele não anda com a gente, porque não segue conosco. Não façam isso. Jesus disse para eles: não façam isso, não proíbam, porque quem não é contra vós
é por vós. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para você não ser achado quando você estabelece juízo sobre o seu irmão, a sua irmã. Cuidado para você não ser achado a lutar contra Deus. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso. Prega o evangelho. Pregue a palavra. Pede ajuda ao Espírito Santo e pregue a palavra. E a gente nem precisa de entrar em debate, nem precisa de ser o carrasco do nosso próximo. Nós precisamos ser somente o samaritano dele, estender a mão, cuidar dele, não é? Conduzi-lo à verdade, se nós pudermos mostrar para ele a palavra de Deus, falar do amor de Deus, falar do plano de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós pudermos, tivermos oportunidade, apresentemos a palavra de Deus com amor e o Espírito de Deus vai agir naquele coração. É assim que nós devemos fazer, é assim que nós podemos fazer. Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos. Ele falava em seu nome. Olha que absurdo, ele usava seu nome, mestre. E ele expulsava demônio e falava do seu nome. E aí nós proibimos, porque ele não segue conosco. Pensa bem, Jesus, não faça isso. Porque quem não é contra vós é por vós. Aí o irmão está lá pregando o evangelho, socorrendo a viúva, atendendo os órfãos, vestindo nu, dando pão para o que tem fome, mas entende? Eu tenho uma perspectiva teológica aqui que é diferente da dele. E, mestre, ele está dando pão em seu nome, ele está vestindo nu em seu nome, ele está visitando o enfermo em seu nome, mas ele não é dos nossos. Entende, irmão, irmã? Não entra nessa, não. Seja simples como as pombas e seja prudente como as serpentes. Cuidado. Cuidado com quem você está seguindo. Cuidado. A nossa regra de fé e de prática é a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Entre o Cícero e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Entre o seu pastor e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Entre o seu padre e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. A Bíblia diz, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não é o Cícero que é lâmpada para os nossos pés. Não é, entende? O pastorzão lá, celebridade, que tem milhões que seguem ele, que está curtindo aí o YouTube, sei lá, o Instagram, o podcast, sei lá o quê. Não é ele que é lâmpada para os nossos pés, não é ele que é luz para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. É ela que é útil para nos ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Palavra de Deus. Tá bom? Faça isso. Senhor, nós louvamos o seu nome que é maravilhoso. Te pedimos que perdoe o nosso pecado. Perdoa por quando somos preconceituosos. Perdoa-nos quando somos implacáveis. Perdoa-nos quando somos, meu Deus, sem misericórdia. Perdoa-nos quando dividimos o seu reino. Perdoa-nos quando olhamos para aqueles que estão perto de nós com superioridade. Perdoa-nos quando fazemos igual o fariseu, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Tenha misericórdia de nós que somos pecadores. Não nos deixe cair em tentações, livra-nos do mal, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. E o Senhor nos conduza, Deus, que o Senhor nos ajude a não tropeçar, plana o nosso caminho, nos livra do engano, da mentira, da sedução. Nos livre, Deus, de dividir o reino, dividir a cidade, dividir a casa, que nós sejamos instrumentos de paz
que nós sejamos aqueles bem-aventurados que promovem a paz e por causa disso são chamados de filhos de Deus. Abençoa o meu irmão, a minha irmã com a sua bênção toda especial, que a mão do Senhor esteja sobre ele para abençoar, conduzir, guardar, livrar do engano, da mentira, que a boa mão do Senhor esteja sobre ele para proteger, para livrar do mal e dos enganos de Satanás. Que o seu Espírito fale ao coração do meu irmão, da minha irmã, todos os dias. Este é o caminho, anda nele, que o Senhor o instrua. Senhor, nos dá experiência com o Senhor, experiência com sonhos, com revelações do seu Espírito, como ouvi hoje daquele sargento lá no hospital que estava sonhando, que estava dormindo e teve uma visitação tão especial do seu Espírito. Deus, aumenta isso na terra. Deus, como lá os muçulmanos estão sonhando com o Senhor, sonhando com Jesus, recebendo a palavra por meio do próprio Cristo. Senhor, nos dê nesta nação, na sua igreja e fora dela, experiências com o Senhor, com o seu Espírito Santo, experiências que nos convertam a Ti. Livra-nos, ó Deus, das mentiras, dos enganos, dos sofismas. Quebra as nossas cadeias, no nome de Jesus. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, para que ele tenha a verdadeira revelação do seu evangelho, da sua palavra. Senhor, e se há alguém enfermo, com enfermidade na alma, no corpo, no espírito, toca agora, quebra a cadeia, fortalece o fraco. Senhor, traz esperança para o desesperado. Liberta, Senhor Deus, o oprimido, faz milagres, Pai, no nome de Jesus Cristo. Coopera conosco, Espírito Santo, nesse momento, fazendo milagres no corpo, fazendo milagres na alma e no espírito. Que a bênção do Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, desça sobre o meu irmão, sobre a sua casa, desça sobre esta nação. Que a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, alcance você, sua casa e sua parentela. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Excelente semana para você.